Olá pessoal, aqui Miquel Sousa do canal Jogos no Tabuleiro. Vou fazer aqui mais um apanhado dos jogos que eu gostei de jogar no mês que passou, mas porque o mês que passou foi um mês onde eu tive férias. Eu costumo tirar sempre férias em agosto, desde sempre, é quase como uma herança familiar. Como descendente de operários, normalmente as fábricas fechavam em agosto e também como tendo uma parte da família com imigrantes, agosto é sempre um mês de férias. E depois, como também sempre fui tendo uma ligação com a academia, também agosto é a altura em que paramos. Portanto, todas estas coisas continuam atuais, a minha atual família também tem muitas ligações com o estrangeiro, portanto em agosto é a altura em que nos reunimos e onde é possível tirar férias. Foi também por isso uma altura em que foi possível jogar muitos jogos com esta família e isto gerou mais tempo para este tipo de experiências. E foi possível então arranjar aqui 5 jogos que eu joguei particularmente e especialmente neste mês de agosto, em férias, contexto de férias. Isto até me deu depois a ideia de fazer um top cá de ser em breve, provavelmente será o top dos jogos para desconfinar, mas eu depois falo mais sobre isso. Então, jogos que eu gostei de jogar em férias, especificamente em férias. Coloreto. Já falei imensas vezes deste jogo. Eu jogo este jogo quase todos os fins de semana com a minha filha, embora agora já deu para jogar outras coisas, mas é um jogo que não estamos constantemente a jogar porque podemos levar no bolso e rapidamente o jogamos. É um jogo com decisões sempre muito interessantes, que ela acha muito fascinante, e desta vez foi um jogo que joguei com ela e foi possível jogar também e ver ela a jogar com as outras primas dela, que não conheciam o jogo e que rapidamente entraram e gostaram, e até com os vizinhos e amigos do sítio onde fomos passando as férias. Portanto, foi um exemplo de que estes designs de jogos mais simples são cativantes para as novas gerações. Portanto, é um exemplo, nós podemos pegar nestes jogos mais simples e então cativar as pessoas e os mais jovens para demonstrar que existem estes jogos que são muito interessantes, que provavelmente eles nunca viram e que a partir daqui podemos entrar depois nos outros. Portanto, este foi um jogo que eu gostei muito de jogar e de ver jogar. O outro jogo que eu gostei muito de jogar nas férias foi o Terraforming Mars. Pois é, surgiu a oportunidade de jogar com pessoas que nunca tinham jogado e com outras que tinham uma experiência mais reduzida em jogos de tabuleiro modernos. E pareceu-me que alguns desses jogadores, até eram jogadores de Magic também, e tinham outro tipo de experiências e jogavam jogos digitais, que esta era uma boa coisa para mandar à mesa. E mandei à mesa e tivemos uma noite a jogar isto a 4 jogadores e foi muito, muito interessante. Rapidamente perceberam o jogo, foi um jogo bastante competitivo, provou-se que apesar de todas estas graus de complexidade, e eu não expliquei o jogo, não repeti muitas vezes as explicações, ia só tirando umas dúvidas pontuais em algumas cartas, o que é normal, que este jogo pode ser jogado de imediato e apreciado e gerar uma experiência marcante, tanto que ficou logo à vontade de jogar mais vezes e vamos marcar com certeza mais encontros quando estivermos juntos para jogar este jogo. Talvez passe a ser um clássico de verão, quem sabe. Portanto, este é claramente um jogo excelente para ir nas férias, se quiserem mostrar uma coisa já mais densa. E tem a grande vantagem de o poderem jogar também a solo. Por acaso não joguei a solo, provavelmente ainda irei jogar em breve, mas é fantástico por isso. E ouvi dizer que até já há aí umas versões em português do jogo, portanto acho que é de aproveitar isto, porque se o preço for bom, eu diria que tem aqui mesmo um jogo muito interessante e até pode ser usado para fazer de jogo de introdução, com tudo o que isso tem até de preconceito de jogo de introdução, até parece que as pessoas não podem levar com uma coisa mais complexa. O sinal é que podem e devem, e às vezes não devemos simplificar as pessoas e achar que elas não têm competências ou capacidade para jogar uma coisa mais densa. Têm, e temos nós é que saber fazer essa leitura. Portanto, este é um excelente jogo de férias também. Outro jogo que eu gostei muito de jogar nas férias, e também foi jogado com esse mesmo grupo, que nos conseguimos juntar várias vezes, de jogadores que não tinham muitos hábitos de jogo, de jogos de tabuleiro modernos, mas tinham de outros, foi a War of Whispers. Este até jogámos várias vezes. Este jogo é muito interessante, quebra um pouco aqui a lógica
Trata-se de um jogo em que estamos a tentar controlar com exércitos o território normal, só que nós não somos os exércitos, nós somos quase que um espião mora que atua em todas as cortes, todos estes reinos e tenta tirar o melhor proveito disso. Portanto, temos alguns reinos que nos dão mais pontos, outros dão menos, e isto vai gerar uma dinâmica interessantíssima entre os jogadores. De imediato se percebe logo também a tensão que está aqui envolvida e se depois criarmos aqui alguma narrativa para acompanhar a história, como se estamos a manipular, ele está a manipular, o jogo faz isso porque nós estamos a mexer em coisas que são também dos outros, todos têm interesses nos vários reinos, acaba por ser muito interessante. E depois tem habilidades interessantíssimas com as cartas também que mudam e dão umas reviravoltas no jogo. O jogo joga em cerca de 1 hora e pouco, portanto isto é fantástico para jogar numa mesma noite, dá para jogar 2 jogos de seguida, para reforçar, que às vezes é um problema quando estamos a jogar com jogadores novos, é que, por exemplo, o primeiro jogo é só para aprender, dificilmente alguém consegue jogar de um modo muito competitivo, e neste tipo de jogo que vive tantas interações, o jogo é muito mais interessante se os jogadores estiverem a jogar de um modo consciente e a focar os outros e a mudar e a criar e implementar as suas estratégias. Portanto, este jogo eu acho que é excelente, fiquei muito impressionado e é um jogo que provavelmente vai andar comigo muitas vezes. Outro jogo que também é muito interessante para jogar, eu ano passado joguei muito iSociety, este ano não tanto, mas porque estive a jogar The States. The States tem também é um jogo de leilões, mas é um jogo muito mais muito mais pesado no sentido de ser muito mais sacana. Nós somos muito mais sacanas neste jogo. Este é um jogo para quem não tem escrúpulos de destruir os outros, apesar de estar quase fofinho, não é? Estar querido, todo bonito, colorido, fazer uma mini cidade que giro, mas é altamente destrutivo. Nós somos mesmo sacanas para os outros e acabamos mesmo por os destruir e arrebentar com o jogo todo. E é um jogo em que podemos ganhar com pontuação negativa, ou seja, sendo o menos mal de todos os jogadores. E isto, jogámos também numa noite com pessoas que também não têm muitos hábitos de jogo, foi relativamente fácil de explicar e de perceber e de ver quase o jogo fluir. É um jogo que às vezes nós acabamos por perder um pouco o controle, especialmente quando pessoas que não têm muito hábito de jogar este jogo ou que não estão muito por dentro daquilo que o jogo pode, do que pode acontecer no jogo, porque podem acontecer muitas coisas, mas ao mesmo tempo isso é interessante, porque vemos um jogo que quase que ganha vida por si próprio, que depende depois dos outros. E mesmo os jogadores que ficam um pouco na expectativa e não estão a perceber muito bem o que está a passar, ou qual a melhor decisão de tomar, vão vendo um jogo a evoluir e vão podendo fazendo até meta-jogo, ou até tentar influenciar as decisões dos outros, para ver o que é que resulta. Acaba por ser uma máquina de interação. Todos são, não é? Os jogos são máquinas de interações, umas mais, outras menos. Mas este acaba por ser quase como um organismo que vai crescendo aqui esta cidade com as nossas interações. O jogo também é rápido, joga em menos de 1 hora. Tem uma caixa se calhar demasiado grande para aquilo que tem, mas tem uma produção fantástica, portanto eu também não iria abdicar desta caixa. Outro jogo que eu gostei muito de jogar nas férias foi o Dominion. Eu comprei esta versão do Dominion especialmente por ser em português. Provavelmente eu não tenho outra versão do Dominion, mas quem sabe um dia irei comprar, ainda que agora existam muitos deck builders muito interessantes. Mas esta versão do Dominion em português é extremamente útil se quisermos começar a jogar com crianças. Foi o meu caso. Minha filha tem 8 anos e ela estava-me constantemente a pedir jogos mais complexos, coisas novas. Está também numa fase em que é importante para ela fazer algum planeamento, começa a estar na idade em que o seu desenvolvimento cognitivo e intelectual já começa a permitir algum tipo de planeamento, obviamente não o tipo de planeamento exigido nos jogos mais complexos, para ser competitivo entre adultos, mas algum tipo de planeamento, mas também a treinar a própria leitura. Embora algumas cartas tenham alguns textos um bocado estranhos, as traduções nem sempre são as melhores, mas acaba por ser um motivador para ler as cartas, o que é sempre bom, e nós como pais por vezes queremos encontrar elementos para motivar as crianças a ler, ou quer seja uma história que é muito divertida, ou que eles gostam de um tema, ou por exemplo um jogo em que tem que ler para conseguir jogar o jogo, no caso deles gostarem do jogo. Ela gostou muito do jogo, consegue jogar já com alguma consciência das atividades
Claro que não é fácil ganhar-me, nunca ganhou, já andou perto, mas nunca ganhou. Dificilmente irá ganhar enquanto não tiver o desenvolvimento cognitivo da capacidade de planear, porque o mecanismo do deck builder é um mecanismo complicado. Temos de perceber de probabilidades e perceber até quando parar, e a noção de que existem quantidades de cartas que nós queremos ter e que chega um momento em que as vamos querer tirar do baralho, e essas coisas, e conjugar as compras com as ações e com o descarte e com os recursos, as moedas e o valor delas que vamos pondo no baralho. Tudo isso não é fácil para uma criança gerir, mas ela conseguiu jogar isto. Eu sei que há crianças de idade dela, e até aos 9, 10, já conseguem jogar isto de um modo muito eficiente. Portanto, eu gostei muito de jogar isto com ela. Jogámos isto umas 3 ou 4 vezes e sempre ela a pedir para jogar isto. Portanto, fiquei muito contente, obviamente. E, por fim, o outro jogo que eu gostei muito de jogar é um jogo que é um jogo de tabuleiro, mas vou fazer aqui um bocado de batota. Foi um jogo que eu andei a jogar no telemóvel. E eu andei a jogar muito o Through the Ages, A New Story of Civilization, aqui já com a expansão no modo digital. Este é um excelente jogo para jogar, simula muito bem aquilo que é a experiência do jogo físico, e acaba por ser sempre interessante. É a batota, porque, claro, fisicamente é melhor, mas lá está, nas férias nem sempre estamos com os nossos colegas gamers e por vezes podemos querer jogar uma coisa mais complexa, e isto acaba por ser também uma boa experiência. Eu preferi, obviamente, jogar o Through the Ages fisicamente, mas começo a encontrar alguns jogos onde isso é interessante ver no modo digital, especialmente porque neste caso foi um jogo que me ensinou a perceber o próprio jogo, a compreender o jogo. Portanto, o jogo faz muitas das automatizações que o jogo físico não faz, e que é um jogo difícil para gerir todos aqueles elementos. O jogo faz isso, e é um modo de explorarmos o próprio jogo e as combinações. Portanto, foi uma coisa muito interessante, e acaba por ser quase que um puzzle que vamos resolvendo de jogo para jogo, que temos as múltiplas opções, as múltiplas cartas, e eu gostei muito de ter isto à mão. Obviamente vou sempre preferir o analógico, mas é também interessante ter estas opções. Provavelmente o próximo que eu vou experimentar deste tipo será o Root. É um que eu também está ali para experimentar, ainda não consegui experimentar, e provavelmente vai ser também uma coisa que vai facilitar também a entrada depois nas regras. Portanto, acho que não vale a pena termos radicalismos. Cada jogo no seu formato, tipo de jogo, proporciona um tipo de experiência que é adequada para cada contexto. Faz melhor uma coisa ou faz melhor outra, pode ser adequada para umas pessoas ou para um certo contexto em que jogamos, e obviamente isto acho que não devemos ser radicais e escolher aquele que é mais adequado para cada caso. Foi o exemplo em que também tinha este jogo no telemóvel para poder jogar também um Through the Ages e poder ter essa experiência desse magnífico jogo de tabuleiro. Então pronto, foram estes os jogos que eu gostei de jogar nas férias, jogos que eu recomendo para as férias, e tentei dar aqui um pouco de variedade e demonstrar como podemos ter vários jogos para vários tipos de situações, sendo que depois cada um terá as suas, mas penso conseguir cobrir aqui um espectro relativamente largo, quer dos jogos com os jogadores mais casuais, jogos em que vocês têm gamers de outras coisas, jogos em que vocês podem jogar com as crianças ou com a família, jogos que vocês podem querer jogar vocês sozinhos, ou então até num processo de introdução de jogos com cada vez mais complexidade a crianças também. Portanto, todas estas coisas fazem parte das férias, pelo menos das minhas, que as minhas férias são sempre com os meus filhos e família, também amigos quando possível, quando eles estão perto. Portanto, imagino que no vosso caso também seja algo parecido. Portanto, pode ser que estas recomendações e estas experiências pessoais sejam de algum modo úteis. Então vá, obrigado por assistirem aqui ao vídeo e adeus!